Daí, pessoal, continuamos o nosso curso teórico de hidráulica industrial. Nossa aula número 9, vamos falar sobre motores hidráulicos, logo depois de bombas hidráulicas. Os motores hidráulicos ele têm uma similaridade muito grande com as bombas, né? Nem todos são iguais, mas vocês vão ver que tem muitos motores que são parecidos um com o outro. Por exemplo, a bomba de engrenagens, tá? O motor hidráulico ele transforma a energia de trabalho hidráulico em energia mecânica rotativa, que é aplicada a um objeto resistivo por meio de um eixo. Então, vou acionar alguma coisa que vai rodar. A gente tem que tomar uma diferença do motor hidráulico para o atuador rotativo. O atuador rotativo, ele normalmente ele vai até 360 graus, em qualquer ângulo, né? Depende da tua máquina, como é que tu vai dimensionar ela. Mas geralmente são cilindros hidráulicos com uma cremalheira, aquela engrenagem de raio infinito, com uma barra reta cheia de dentes, que aciona uma engrenagem e aí eu vou ter um movimento de rotação. Normalmente a gente vai até 720 graus, ou seja, 2 voltas completas, mas depois tem que voltar. O motor hidráulico não, ele pode girar N vezes em qualquer um dos dois sentidos, ou apenas em um sentido conforme ele for determinado. Tá? Muito bem. O motor hidráulico então converte energia hidráulica em energia mecânica. Um eixo rotativo. Ele utiliza a pressão hidráulica e fluxo, a vazão, quantidade de óleo, para gerar torção, torque e rotação. Você pode usar o motor hidráulico com muitas aplicações, como por exemplo nos guinchos, né? Enrolar um cabo de aço que vai puxar uma carga. Uma unidade de guindaste aí são braços que movimentam, né? A gente vai dar uma olhadinha nisso aí. Os guindastes autoimpulsionados, que já são máquinas mais sofisticadas, as escavadoras, unidades misturadoras e agitadoras, moinhos de rolo, etc. Né? E o design de um motor hidráulico e de uma bomba hidráulica são muito similares. Por esse motivo, algumas bombas com deslocamento de volume fixo podem também ser utilizadas, não é deve ser utilizadas como motor hidráulico. Tá? E aí tem um monte de tipos de motores hidráulicos, eu citei alguns aqui, tá? Entre os motores hidráulicos de engrenagens, tu vai ter os de engrenagens, o de ventoinha, eu vi esse aqui, mas eu não sei o que é. Motor hidráulico de pistão, aí tem bastante utilizado, né? E outros ainda, como atuadores de turno de parcial. Aí entrou com atuador de cremalheira e peão, mas ele não é bem um motor hidráulico, tá? É um acionador. A energia produzida por um motor hidráulico é determinada pelo fluxo e queda de pressão no motor. Seja, toda vez que eu boto uma pressão ali dentro, né, os 200 bar, aquele que a gente começou lá no início, eu tenho uma perda de pressão, porque essa pressão, essa energia foi transformada em trabalho agora. Né? Então, logo após a saída da bomba, esse fluido tem que retornar ao tanque. Ah, mas não dá para usar para outra coisa. Não, não dá. Porque na bomba eu vou ter, não é a pressão de entrada, é o diferencial de pressão entre a entrada e saída. Então eu sou obrigado a voltar a tanque com esse equipamento. Ah, mas é que, bom, pode ter algumas aplicações especiais, mas não vamos entrar nessa discussão agora. O deslocamento e a queda de pressão determinam a torção que é gerada, e a saída de energia é assim diretamente proporcional à velocidade. O alcance de motores de alta velocidade é de até 10.000 RPM e a mínima de 0,5 RPM. Claro que isso aí, muitas dessas coisas aí eu posso ainda aumentar essa rotação e diminuir utilizando engrenagens. Tá? Um exemplo típico aí de utilização de engrenagens, não é de motores hidráulicos, tá? São os aerogeradores. Né? Então, uma hélice que roda bem devagarinho, mas ela tem um conjunto de multiplicação para conseguir chegar a uma rotação adequada para gerar energia elétrica no gerador que está lá no canopy lá do aerogerador. Tá? E também em algumas aplicações eu preciso ter rotações maiores, bota conjuntos, né, de engrenagem na saída do motor hidráulico, aí eu vou ter um aumento da velocidade com a perda do torque equivalente. Tá? Note-se que os motores hidráulicos de baixa velocidade são projetados para grandes torções geradas em baixa velocidade. Motores de alta velocidade possuem melhores características operacionais em velocidade de no mínimo 500 RPM. Isso eu tirei da literatura, tá, pessoal?
E aí, se a gente quer brincar um pouquinho com projetos, né, fazendo uma paradinha, a gente pode brincar, né? Eu achei esse site muito interessante aqui, da blogdebrinquedos.com.br barra 2009 barra 07 barra mini hífen máquinas hífen hidráulicas hífen da Tic Geek, né? Então isso aí é uma maneira de você começar a brincar com isso, uma feira de ciências, né? Ou o pessoal aí do primeiro grau ou do ensino médio começar a brincar com isso aí. A gente já viu alguma dessas máquinas feitas por alunos ali do Colégio Técnico Industrial, né? Especialmente um cara, né? Um cara top lá. E aí você pode brincar com isso, tá? Ou você vai estar gerando tecnologia, né? Principalmente aqueles mais jovens aí vai estar aprendendo a trabalhar com madeira, parafuso, a fixação desses aparelhos hipodérmicos. Por favor, não usem esses aparelhos aí, né? Usados, né? Compre novo, isso é relativamente barato, já compra sem agulha, tá? Que fica mais legal. Motores hidráulicos de engrenagem talvez sejam os mais comuns, né? São utilizados em máquinas hidráulicas móveis e maquinária da agricultura para conduzir correias transportadoras, placas de dispersão, transportadores de parafuso ou ventoinhas. Os motores de engrenagens e motores de pistão axial são motores de alta velocidade. Se a sua operação necessita de uma velocidade melhor ou maior, é possível reduzir a velocidade de eixo, a velocidade de saída do eixo, utilizando engrenagens, tá? Para quem não consegue ter uma ideia, lembre da bicicleta, aquela de marchas, né? Aí você está pedalando, começou a subir a lomba, ficou pesado. O que tu faz? Tu diminui da coroa maior para uma menor e tu passa a ter mais torque e menor velocidade, tá? E pelo contrário, chegou no plano, aí tu quer acelerar, tu passa da engrenagem pequena para a engrenagem grande no pedal ali, e tu vai aumentar a tua velocidade. A pressão operacional dos motores de engrenagem é geralmente baixa, de 100 a 150 bar. Entretanto, os motores modernos de engrenagem são capazes de operar em pressões contínuas de até 250 bar. Tá? Então aqui eu botei um motor hidráulico da Parker, tá? Ele fabricante, é um dos grandes fabricantes que tem. Então eu botei aqui a série de motores F12, tem pressões operacionais de até 480 bar, tá? E velocidade de até 7.300 RPM. É um desenho robusto e pode ser usado em várias aplicações, em circuitos de malha aberta e fechada. E o tamanho dele é de 30 a 250 cc. O que é esse tamanho aí? É o quanto eu preciso de óleo para fazer uma revolução. Então, 250 centímetros cúbicos é 1/4 de litro. Para dar 4 voltas, eu preciso passar 1 litro de óleo ali dentro. Se eu precisar dar 1000 voltas por minuto, eu tenho que pegar e jogar 250 litros de óleo por minuto nesse motor para mim conseguir ter o trabalho lá na saída, né? Então a característica desses motores geralmente é baixo peso e tamanho, trabalha com pressões relativamente altas, né? Os relativos sempre depende aí onde é que da tua base, né? Baixo custo, grande variedade de pressões, grande variedade de temperatura, ele consegue operar bem, principalmente em baixas temperaturas, né? Que alguns equipamentos podem ter dificuldade em ser acionados em baixa temperatura. Design simples e durável, grande variedade de viscosidade. Então essa grande variedade da viscosidade é que mostra ali a nossa variedade de temperatura, né? Baixa temperatura, geralmente os óleos vão ter viscosidades maiores, tá? O motor hidráulico de engrenagem ainda tem a desvantagem de fazer um pouco de barulho, né? Dar um ronco. Com apenas uma direção de rotação são projetados exatamente como as bombas externas de engrenagem. Alguns não têm sentido duplo, são mais adequados para isso, né? O motor de engrenagem pode mudar a direção de rotação com uma certa facilidade, né? Então drena a porta de cápsula, a pressão axial de campo é diferente. Até dá para esquecer essa frase. A eficiência do motor de engrenagem é relativamente baixa devido ao vazamento interno de óleo. E tem algumas passagens de óleo até entre a engrenagem e a parede e tal, mas isso não é limitador. A eficiência de alguma coisa 100% não existe, né? Já falou sobre os motores elétricos, aí motor de 2 polos. Vai pegar um motor
bem pequenininho, daqueles assim de uso geral para algumas máquinas simples, tipo lavadoras simples, né? Ele chega a ter 3.400 RPM, perde 200 RPM, até menos pode ter, né? Onde deveria ser 3.600. Então, tudo isso acontece, né? Aqui ele já está dando uma outra tabela, né? Que o volume de deslocamento de 3 a 100 centímetros cúbicos, pressão máxima até 250 bar, e aí a variedade de rotação e tal. Isso aí vai depender muito de cada um dos fabricantes, tá? E até a série do fabricante. Como eu fui pegando isso aqui de catálogos, ele tem algumas diferenças, tá? O motor hidráulico de pistão são usados para conduzir equipamentos móveis e de construção, guinchos, guindastes de navios e todos os tipos de equipamentos hidráulicos de trabalho pesado para trabalho no mar e fora dele. Combinados a alta velocidade com grande volume de deslocamento, opera a altas temperaturas. Se a sua operação necessita de uma quantidade significativa de energia, o motor hidráulico de pistão é a melhor opção, tá? Queira você uma instalação que necessita de altas torções ou altas velocidades, é determinada então a escolha de um dos dois tipos de motores, o axial e o radial, né? Então, os parâmetros comuns, ele consegue deslocar até 1.000 centímetros cúbicos, pressão de até 450 bar, variedade de velocidade 11.000 RPM, torque máximo até 10.750 Nm. Uma observação, pessoal. Isso aí são padrões que a gente está dando aí, genéricos de mercado. Então a gente pode encontrar coisas assim, muito especiais, até dentro de um fabricante, mas ele fabricou para alguém aquilo que custou estupidamente caro, né? Ou então ele fez uma série específica para um determinado cliente que precisava fazer uma coisa lá qualquer, tá? Aí acontece variações até de disponibilidade no mercado dessas peças aí. Máquinas hidráulicas com motores hidráulicos aqui, eu botei um sistema de acionamento das rodas de uma carreta rodoviária para melhorar a tração em rampas ou terrenos escorregadios. Isso aqui é uma coisa que eu vi que eu achei interessante, né? Então eu tenho a tração lá na minha carreta, a gente já falou um pouquinho sobre isso, e eu quero melhorar a minha tração. Não adianta, a carreta lá com seus cavalinhos atrás, os bitrens lá que tem 2 carretas atrás, e só na frente que é a tração. Eu quero melhorar a tração, bota lá um sistema hidráulico adicional. Ah, mas e energia para isso? Lembre que se eu tentar subir, eu vou ficar patinando. Patinar, eu estou perdendo energia. Então, o que a gente faz? A gente distribui parte da energia do motor para o sistema hidráulico, né? Para uns motores hidráulicos. Esses motores hidráulicos vão acionar uma roda de carreta, por exemplo. Melhora a tração, porque eu vou ter o melhor contato com o solo. Tá? E aqui o bombeamento de concreto, né? É um guindaste, na verdade, muito complexo, onde tu movimenta um braço que tem uma tubulação que eu posso jogar o concreto em cima de um piso, isso em alturas bastante grandes. E a própria bomba de concreto são 2 bombas de pistão, só que bombeia concreto, né? Que fica empurrando lá o concreto, geralmente são 2 pistões, tá? E acionado também hidraulicamente. Pô, e isso aqui, tu vai olhar um descarregamento desse, vem 1, 2, 3, 4, 5 caminhões de betoneira, cada um aí com 10 toneladas ou mais de concreto, e ele vai bombeando em grandes altitudes, o que antigamente obrigaria a gente a ter um exército quase de trabalhadores aí, alguém misturando concreto na betoneira, outro jogando areia, cimento e brita e água dentro da betoneira, depois bota no balde, o balde sobe com um guindastinho, ou subia a corda, né? Quando eu era guri, você juntava uns 20 ali para fazer uma laje de concreto, né? Uns 2 ficavam só puxando o balde de concreto, puxa, 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 puxa. Aí botava o balde vazio, o balde descia, outro já puxa, 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 puxa. E ficava um dia inteiro para fazer uma laje pequena. Hoje isso é rápido, né? Daí vem a vantagem da tecnologia, certo? A gente já olhou isso aqui, mas vamos olhar de novo, sempre salientando que os motores, que tudo que a gente vê aí na parte de acionamentos é relativo, tá? Então a vantagem do motor hidráulico sobre o elétrico, reversão instantânea do eixo, se consegue fazer isso com alguns equipamentos elétricos, usando algumas ferramentas, né? Dependendo da inércia, né? Então se eu tenho um disco,
uma coisa pesada girando, e eu quiser travar esse motor elétrico, aí eu vou ter que ter um dispositivo especial com injeção de corrente contínua, normalmente. Aí tem que ter umas resistências para dissipar calor, etc. Mas dá para fazer, mas é mais difícil. Hidráulico não, mexeu na válvula, reversão instantânea. O motor hidráulico ele pode ficar carregado, pô, estou puxando, tentando desatolar aí um veículo com guincho hidráulico, né? Começou a puxar e ele não vem, e fica ali naquele vem, não vem, e o motor não gira. Não tem problema nenhum. Quando daqui a pouquinho libera aquela carga, ele consegue puxar a carga. Se tu fizer isso com motor elétrico convencional, ele não vai girar, e a refrigeração do motor é pelo giro dele. Aí ele poderá queimar por superaquecimento. Claro que existem motores especiais que têm um ventilador independente para suportar algumas condições especiais, mas é especial. Quanto para o hidráulico, ele é assim mesmo. O torque dele é constante em toda a rotação, né? Alguns motores, principalmente os de dois polos, aí tem um torque de partida um pouco menor, às vezes ele tem uma certa dificuldade para arrancar, né? Porque o torque em baixa velocidade é baixo, tem como fazer ganhos em cima disso, mas aí entra entre aspas, é especial, né? Frenagem dinâmica, né? Válvula de 3 posições, lembra? Centro fechado, estou girando para um lado, botei a centro, não entra óleo e não sai óleo, o troço vai parar. E uma relação peso-potência diz que de 0,22 kg por HP, então, enquanto que um motor elétrico seria 4,5 kg por HP. Que é relativo, tá, pessoal? Porque se tu pegar um motor de 2 polos, um de 4 polos, mesma potência, o de 4 polos normalmente é mais pesado, mesma classe. O de 6 polos vai ser um pouco mais pesado também, porque tem que ter uma carcaça maior. Agora eu pego um motor classe, eu usei o exemplo de um esmeril, né, esmerilhador, que é de bancada, tem vulcanizador, a gente acha isso, né? Classe hobby, aquele que tu liga, às vezes ele não consegue nem arrancar direito, o cara tem que dar um tapa ali no rebolo para ele arrancar, e não consegue operar por muito tempo, 15 minutinhos, mas ele começa já a cheirar queimado, está super aquecido, ele é leve. Agora tu pega o mesmo motor, um esmeril com a mesma potência, uma classe pesada, né? Que é aquele que é para trabalhar 24 horas direto sob carga máxima, o peso do equipamento vai ser maior. Tá? Ele desenvolve a mesma potência, mas tem função de tempo em cima disso. Tá? Agora, algumas generalizações sobre motores hidráulicos ou atuadores, né? É um atuador. A velocidade do atuador do motor é função da vazão. Isso aí vale para o cilindro também, né? Quanto maior a vazão, maior ele vai se deslocar, né? A velocidade com a qual a haste de um pistão trabalha é determinada pela vazão de alimentação do volume desenvolvido pela bomba ao pistão. A velocidade a qual o eixo do motor hidráulico gira depende da vazão da bomba. A força de ação do atuador é uma função da pressão e intrínseca do próprio aparelho, né? Se o aparelho é para baixas forças de atuação, e a 200 bar, ele vai continuar com uma força baixa. A força de saída do atuador desenvolvida pelo cilindro é uma função da pressão hidráulica agindo sobre a área do pistão. A força de ação do eixo de um motor hidráulico é determinada pela quantidade de pressão ou pelo grau de pressão hidráulica atuando na área exposta do conjunto rotativo do motor. A potência desenvolvida por um atuador é uma função da velocidade do atuador multiplicada pela força na saída do atuador. Corolários, né? E aí, os motores hidráulicos, né, eles ficam ali nessas múltiplas aplicações e geralmente eles estão em máquinas. Por quê? Quem olhou já uma coletadeira antiga, ou colhedora antiga, que colhe arroz, soja e tal, aquilo ali é cheio de polia, correia e volante para tudo que é lado. Tu abre uma tampa daquelas máquinas, chega a ser impressionante ver o que tem ali dentro. Aí tu abre uma moderna, pô, não tem mais nada. Mas se tu for olhar com atenção, tu vai ver que o sistema de acionamento, a bomba não é uma bomba. Na verdade, são múltiplas bombas ligadas a um eixo só. Porque algumas unidades eu preciso ter uma vazão maior e uma pressão menor. Outros eu preciso ter uma pressão maior e uma vazão maior. Alguns eu vou utilizar em alguns momentos. Tá? E aquilo ali vai sair um conjunto de mangueiras, que vai só uma mangueira, tem um motor lá e aciona. Antes não, tinha que ter uma polia no acionamento, essa polia, uma correia, ia até um certo ponto, às vezes o mancal tinha que mudar a direção, uma caixa de engrenagens.
Então a hidráulica ajuda muito nesse ponto aí, né? Ela simplifica as instalações, a manutenção também. Algumas vezes, claro, poderá aumentar o custo inicial, mas o custo operacional será mais baixo, porque eu tenho menos componentes para substituir, menos componentes para desgastar. Eu vou ter muito menos mancais, né, os rolamentos ali numa máquina moderna que uma máquina antiga. E aí nós chegamos nos acumuladores. Então, o acumulador ele é uma maneira de eu estocar energia quando não estou utilizando. Por que eu deixo o troço ligado se eu não estou utilizando? Porque é simples, né? Tem uma grande unidade hidráulica, tu tem que ter pressão constante, a bomba tem que estar acionada, tá? Mas em alguns momentos eu não estou utilizando toda aquela energia da bomba. Lembra? Válvula de alívio está saindo pelo alívio. Em vez de jogar isso aí no alívio, eu posso acumular uma parte dessa pressão e ao acumular essa pressão, depois eu posso utilizá-la. Então, no momento do dimensionamento correto da bomba, eu posso fazer um dimensionamento. Qual é a vazão máxima? Bom, a vazão máxima é a vazão da bomba mais a do acumulador. Qual é a pressão máxima com baixa vazão? A vazão da bomba. Tá? Então a gente consegue trabalhar com isso. É mais complexo também. Tá? Então o acumulador armazena a pressão hidráulica. É uma energia potencial, uma vez que ela pode ser transformada em trabalho, é como se fosse uma espécie de bateria. Ele tem 3 tipos de acumuladores hidráulicos. São carregados por peso, mola e os hidropneumáticos. Eu trabalhei com alguns hidropneumáticos, tá? Então, essa energia então aqui é mais ou menos fácil ver esse aí carregado por peso. Ele tem um problema que ele só pode ser em unidades estáticas, eu não posso botar isso aí no veículo, né? Quanto mais peso no veículo, mais ainda consumo de energia eu tenho, mas estaticamente poderia ser. Então o que acontece? É um reservatório, um tanque, tem um pistão, tem vedações para que o óleo não fuja para cima, né? E eu boto um monte de peso, já que a força é quilograma por centímetro quadrado, digamos que eu tivesse aqui um acumulador de 10 centímetros quadrados. Se eu botar 10 quilos, a contrapressão vai ser de 1 kg força por centímetro quadrado. 10 kg força, massa dividido pela área, eu vou ter 1 kg força por centímetro quadrado, tá? A peso dividido pela área. Então, se eu quisesse ter com 10 centímetros quadrados uma pressão de 1000 kg força, eu teria que botar 10 toneladas de peso ali em cima. Tá? 10 carros empilhados em cima de um pistãozinho de 10 centímetros quadrados, certo? Ok, como os pesos não se alteram, os acumuladores carregados por peso são caracterizados pela pressão, que é uma constante que é utilizado sempre, né? E a pressão vai ser sempre constante, independente do nível, da quantidade de óleo que tem lá dentro. Tá? E nós vamos ainda olhar que ele tem esse problema de ter que ter um peso adicional. Então, o que acontece? Mas em alguns lugares ele é bem-vindo, né? Aqui eu botei um exemplo de uma bomba de peso morto para calibrar manômetros. Como o fluxo no manômetro, a quantidade de óleo para acionar um manômetro é muito pequena, eu posso fazer o quê? Com pequenos pesos, né? Mas não é toneladas, é pequenos quilos, um pistãozinho pequeno, eu consigo então operar com precisão. Então aqui é uma balança de peso morto que eu quero calibrar um manômetro, né? 1 quilo, tá? Essa escala aqui equivale a botar peso de 2 quilos ali na minha balança de peso morto, o bomba de peso morto, pronto, tá? Então ele tem uma tolerância bastante estreita, é relativamente barato, entre aspas, e fácil de operar, né? Então, material de pistão e cilindro, aço inox 404, cilindro de aço inox 416, para que tudo isso não ocorra oxidação, né? Não vou usar materiais baratos aí. O acumulador hidráulico por mola, ele tem um problema de eu ter que ter uma estrutura relativamente pesada, uma enorme, uma mola ali dentro, né? Mas eles são mais flexíveis que o tipo carregado por peso,
são também mais leves e menores, né? Pode ser montado em qualquer posição. Aí eu posso até trabalhar embarcado em algumas situações, mas ainda não é bem o caso, tá? Isso é mais para equipamento estacionário. E finalmente o acumulador de bexiga, tá? Esse aí que eu trabalhei. Então o que ele acontece? Ele é uma bexiga mesmo, né? Onde ele está dentro de uma carcaça de aço. Eu vou carregar ele com gás, né? Que é aquelas bolinhas azuis ali que aparecem, né? Geralmente a gente coloca nitrogênio, certo? E ele tem uma válvulazinha que quando ele estiver cheio, né? O gás consumiu o óleo, ele fecha para que a bexiga não saia pelo buraquinho e aí poder explodir. Ah, mas como é que uma coisa de borracha vai suportar as pressões? Aí 200 bar, né, de pressão. É claro, tu vai olhar a câmara de um pneu de bicicleta, tira fora da bicicleta e tenta botar ali qualquer pressão, ela vai inchar, vai explodir. Mas ela está contida. Ela estando contida pela estrutura de aço, no caso do pneu, uma estrutura de borracha mais grossa, o que ela faz? Ela suporta bem melhor a pressão, né? Então, normalmente, como é que isso aí opera? Eu pego a minha bexiga ou o diafragma, tem os dois modelitos ali, né? E faço uma pré-carga com 50% da pressão desejada. Então, se eu quero 200 bar, eu faço uma pré-carga com nitrogênio no lado da bexiga ou da membrana, com 100 bar, uma garrafa de nitrogênio. Quando o óleo começa a entrar, vai a 200 bar, vai começar a comprimir aquele gás e o gás vai ficar comprimido a 200 bar, na pressão do óleo. Tá? Quando eu precisar desse óleo, ele vai ser disparado, começa com 200 bar e vai caindo a pressão até chegar no 100 bar da bexiga, certo? Muito bem. E aqui eu botei um fabricante de um acumulador, aí, se alguém quiser dar uma olhada mais aí, silgastec.com.br, deve existir ainda, né? Ali a gente consegue olhar bem que tem uma estrutura de aço, tem a válvula de assento que fecha a saída, né? Para que não vá a bexiga estrudar, né? Sair para dentro da tubulação. Então, lembra aquela coisa lá, só para nós fechar aqui as bexigas? Estou acionando o meu cilindro para fechar a minha matriz. Né? Chegou lá, fechou. Agora eu tenho que manter aqui 200 bar. Vazão, zero. Não tem vazão agora. Estou pressionando ali até injetar minha matéria na minha matriz. Esse tempo ali, o que eu faço? Eu desvio esse óleo para o meu acumulador, certo? Aí na volta, quando ele vai abrir lento, porque a bomba é lenta. O que acontece? Só que eu não tenho carga, né? Só vai abrir. Aí libera o óleo que tem lá dentro do acumulador, ele abre mais rápido, eu ganho tempo. Ao ganhar tempo, aumenta a minha produtividade. E aquele tempo ali também, que foi aumentado agora, eu estou economizando energia, porque vai demorar menos tempo a bomba abrir. Tirou a matriz, ainda tem óleo, ele começa a fechar. Começou a acabar o óleo lá dentro do acumulador, ele termina de fechar e volta a encher o acumulador. Aí que está o ganho de energia, né? Eu consigo aumentar algumas velocidades sem aumentar a energia durante os tempos ativos e durante o tempo morto ou o tempo de produção que eu estou pressionando, eu consigo encher esses acumuladores. Feito, pessoal. Obrigado. Sempre lembrando aquela historinha, força e determinação e, antes de tudo, seja feliz. Até mais.